acha que tá velho demais para aprender a tocar piano? Ou que precisa ter os dedos extremamente longos para ter uma boa desenvoltura no instrumento? Ou ainda mais de um dom sagrado? Eu tô aqui para te dizer que isso é mentira. Hoje eu vou te provar que qualquer pessoa focada pode aprender a tocar piano do zero. Olá, meu nome é Isabelle Medeiros, sou pianista e professora de piano. E hoje, ao longo deste vídeo, nós vamos desmistificar 3 mitos sobre o piano que muita gente acredita. Olha, se você quer ser um bom pianista, você tem que começar a aprender o piano ali com seus 4, 5 anos de idade, tem que ser bem na infância mesmo, senão daí pra frente não dá. Gente, sendo bem sincera com vocês, esse é um mito que muitas pessoas acreditam, que para você ser um bom pianista, um bom músico, você tem que começar a estudar somente na infância. O que acontece? Vou explicar para vocês. As crianças, elas têm menos responsabilidades, têm mais tempo para se dedicar ao instrumento. É basicamente isso que elas têm que fazer, se elas estudam instrumentos, dessas atividades extracurriculares e a escola. E nós que somos adultos, nós temos mais responsabilidades, temos boletos, contas, só que a gente tem um outro fator que é o que nos diferencia das crianças que pode alavancar e muito o nosso estudo, que é o nosso foco, nossa maturidade e a capacidade de entender melhor a teoria musical, que é a base para tudo. Tudo que você for tocar, você precisa entender pelo menos um pouco da teoria. E a gente tem esse diferencial. A gente tem mais foco, mais maturidade, porque na música a gente tem muitos processos, tem que ter muita paciência. É um processo mesmo. E as crianças, às vezes, elas não têm muito essa cabeça, né? Não dá para entender direito. Então, esse é um diferencial que nós temos sendo adultos e começando a aprender, mesmo tendo uma idade um pouco mais avançada. Se você já é adulto ou um senhor, uma senhora de idade, tem interesse, sempre foi sua vontade de aprender a tocar piano, gente, não pensa 2 vezes e comece a estudar, porque realmente é possível. Conheço pessoas, eu mesma comecei a estudar, não comecei a estudar quando eu era pequenininha com essa idade. Comecei a estudar já um pouco mais velha, se for considerar por esse fator que as pessoas falam, né? Então, não pensa 2 vezes e comece a estudar piano com essa alegria da sua vida. Mito de número 2. Ter os dedos bem longos para tocar piano. E se você tem a mão pequena, então você não vai conseguir tocar piano. Gente, olha, muitos iniciantes, eles acham que para você tirar um som bonito no piano ou alcançar as notas distantes, você precisa ter os dedos longos e bem fortes. Só que o que acontece? No piano, os dedos, eles são apenas o nosso ponto de apoio. O verdadeiro som do piano, ele vem do relaxamento dos ombros e do peso do braço. O que acontece? Se a gente toca usando apenas a força muscular dos nossos dedos, a nossa mão ela cansa, fica travada e a gente pode sentir até algumas dores. Agora, se você usar o peso natural dos seus braços, ou seja, a gravidade sobre a tecla, o seu dedo ele só precisa ficar firme, bem firmezinho, para transmitir essa energia para a tecla, ok? Outra coisa também, se você tem a mão pequenininha, você precisa da técnica correta para utilizar os seus pulsos e os polegares. Tem muitas coisas, eu posso trazer em outros vídeos para vocês, se esse for o seu caso, se você se identificar com esse cenário, para te ajudar. Eu mesma conheci uma pianista que ela era bem pequenininha, uma mulher já adulta, mas ela era bem pequenininha e a mão dela dava como se fosse aqui na minha. Gente, ela tocava perfeitamente, tirava obras de grande dificuldade técnica. Então, se você tem a mão pequenininha, a mão bem curtinha e tá com esse medo de começar a aprender o piano, pode ficar tranquilo, porque se você tiver a técnica correta e a postura certa de mão, o piano foi feito para pessoas normais, então qualquer mão faz milagre se você tiver todos esses fatores, né? Se você for ensinado da maneira correta. Se você quer ser um bom pianista, você precisa estudar muitas horas por dia. Olha, gente, o segredo do instrumento não é quantas horas de estudo você vai ter, mas sim como você otimiza esse tempo de estudo que você vai ter. E se você não quer seguir isso como carreira, se é algo para você, um hobby, não é necessário todo esse tempo de prática, né? A gente pode ter muito mais resultados com a constância,
Porque se um dia você pratica 5 horas ali direto de piano e no outro você passa uma semana sem tocar, é como se fosse uma coisa perdida, né? Se você praticasse 30 minutos por dia, toda semana, faz mais efeito do que você praticar 5 horas em um dia e ficar vários dias sem tocar. O segredo de qualquer instrumento é você ter a constância e a otimização do seu tempo. Porque muitas vezes a gente tem um estudo ali que a gente não tá focado, a gente tá sentado no piano só tocando teclas, mas não tirando um som, fazendo música, né? Então, esse aí é um terceiro mito para vocês pensarem. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo em relação a tudo isso que eu falei, né, de otimização de tempo de estudo, porque essa é uma questão que pouca gente fala e às vezes a gente fica um pouco perdido. Lembrem-se, se vocês querem aprender o piano, lembrem-se de ter constância. Estuda ali 10, 15 minutinhos por dia, 30 minutinhos no dia, vai fazer bastante diferença. É muito mais proveitoso do que estudar em um dia só muitas horas e ficar outros dias sem tocar. E agora me conta aí quais desses 3 mitos que você achava que era verdade, que você acreditava. E se você quer aprender a tocar piano, entre em contato comigo. Meu número para contato vai estar no comentário fixado e na descrição do vídeo. Venha conhecer minha metodologia e aprender mais sobre esse instrumento incrível. Eu tenho certeza que a minha metodologia vai te ajudar e te guiar pelo caminho certo, tá bom? Até a próxima e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!